Bom, meu nome é Márcia Vaz, eu sou supervisora de programação e curadoria de cinema aqui do IMS. Eu sou uma mulher negra de pele clara, estou usando tranças com as pontas douradas e cachos. Uso uma blusa preta, uma calça vinho, uma bota preta. E, enfim, hoje a gente vai ter o debate, depois dessa sessão maravilhosa, da mostra dos 10 anos da Anarca Filmes. E vou chamar as pessoas ao palco. Mas antes de eu fazer toda aquela introdução, vou chamá-los ao palco antes, queria só contar uma coisa, que dentro desse lugar do que é a nossa missão enquanto programação e curadoria de cinema, a gente sempre tem um dos desafios, né? É esse lugar da formação de público. E formação de público não como detentores do saber que apresenta um único olhar, mas como a gente dialoga com todas as pessoas e com a pluralidade que existe em São Paulo, no Brasil, onde a gente tem salas de cinema. E aí, ano passado, segundo semestre do ano passado, saiu a restauração em 4K do Depois das Horas do Scorsese, que, evidentemente, depois de alguns anos analisando e vendo quem são as pessoas que vêm ao cinema do IMS, com os perfis de filmes, a gente sabe que é um tipo específico de cinéfilo, de uma cinefilia clássica, muito masculina, que vem à sala de cinema. Então, como pensar em cruzar esses diálogos? Então, a gente pensou em exibir um filme brasileiro, um curta brasileiro, porque, dessa forma, já que, às vezes, a gente tem uma dificuldade de trazer... Enfim, é um grande desafio, não é dificuldade, é um desafio. Então, a gente vai burlando o sistema conforme é possível. E aí, como a gente bem sabe, os crédito é algo muito em disputa no campo das artes e do cinema e da cultura. O Thiago Galego, que é o programador adjunto da casa, trouxe a ideia de exibir o Bad Galeto. E, a partir daí, é que surgiu o diálogo para a gente fazer essa mostra, porque, salvo engano, foi o primeiro, por conta desse perfil de cinéfilo que estava na sala e que foi surpreendido pelo Bad Galeto, que é da Anarca Filmes, é que eles tiveram, salvo engano, a primeira review no Letterboxd. Então, sem mais delongas, eu vou chamar o Thiago, que vai compartilhar comigo aqui a mediação hoje. Thiago Galego, programador adjunto do Cinema da MS. Antes que eu me esqueça... não, já fiz a apresentação. Vai lá, Thiago. Boa noite, gente. Muito bom estar aqui, muito bom estar abrindo essa mostra. Eu vou fazer minha autodescrição rapidamente. Eu sou um homem branco, cis, de cabelo cacheado curtinho, castanho. Estou usando um óculos preto quadradinho, com uma blusa meio verde, eu sou um pouco daltônico também. Aqui, junto com a gente fazendo a interpretação de Libras, está a Jana, que é uma mulher negra cis de cabelos cacheados escuros, com as pontas cobreadas pouco abaixo do ombro, olhos, nariz e boca grande, tem aproximadamente 1,70 de altura, estrutura corporal grande, possui tatuagens, em sua maioria não aparentes. E, revezando a interpretação em Libras com ela, está a Ri Viagra, que é uma pessoa não binária, trans, de olhos verdes, cabelos curtos, castanhos, sobrancelhas escuras, com 2 riscos e tatuagens no braço direito. Agora, sem mais delongas, eu vou chamar aqui os grandes astros dessa noite, que são nossos anarquers. Por favor, venham. A Anarca Filmes é composta por Amanda Seráfico, cineasta, artista visual, performer e produtora cultural. Ela cofundou o coletivo Anarca Filmes em 2014, dirigiu e produziu obras como Bad Galeto, No Limite da Morte, Assista, O Conto do Nunca Mais e Valesca Molotov, exibidas e premiadas em festivais. Clary Ribeiro, diretor, montador e artista visual, integra o coletivo Anarca Filmes desde 2014 e é sócio da Excesso Filmes. Dirigiu e montou curtas como Se Eu Tô Aqui é por Mistério e Uma Paciência Selvagem Me Trouxe Até Aqui.
exibidos e premiados no Brasil e no exterior. E Lohan Dias, diretor e produtor de cinema, curador e gestor cultural, atua no SESC e cofundou o coletivo Anarca Filmes. Dirigiu obras exibidas no Brasil e no exterior, trabalha desde 2017 como assistente de direção e realiza curadorias e formações em cinema. Bom, a gente vai fazer um arco histórico para falar da Anarca Filmes, do coletivo Anarca Filmes. Peço desculpas para aqueles que já conhecem, mas a gente entende como muito importante fazer essa introdução. E, para passar a palavra para vocês, eu queria só ler as primeiras linhas do texto que está no site, na revista, porque eu acredito que ele dá alguns marcadores importantes para essa linha histórica. Então, a Antologia do Delírio, 10 anos de Anarca Filmes, que acontece aqui no MS Paulista de hoje até domingo, de 10 a 13 de julho. Há uma década, surgia às margens do abismo aberto pelas manifestações de 2013, um coletivo audiovisual formado por Amanda Seráfico, Clara Ribeiro e Lohan Dias, a Anarca Filmes, que nasceu do desejo de filmar o que escapa e transborda, gestos imperfeitos, corpos insurgentes, afetos transgressores, paisagens em ruína, adotando o erro como linguagem. Eu acho que isso aqui é fundamental. E cultivando uma ética e estética da fabulação e do excesso. A Anarca emergiu das festas do Rio e do Recife, onde improvisos e registros de cena cultural criavam espaços de encontro e experimentação. Então, tendo esses marcadores, eu queria que vocês fizessem, se vocês pudessem falar um pouco da história da Anarca, mas também como ela surge, porque, pelo texto do André, ela surge a partir dos encontros da universidade. O próprio texto do André tem vários marcadores, como morte, desejo. E o que vocês tinham como referência para ir na contramão, para serem disruptivos? Porque, ao meu entender, se a pessoa um pouco mais velha aqui estiver errada, me corrijam, talvez vocês tenham sido dos primeiros a quebrarem com a referência única e exclusiva do cinema clássico, mas que também trazem as imagens da internet, das redes sociais, os memes, junto com outras pessoas, evidentemente, mas entendo que vocês são os pioneiros, estão entre os pioneiros. E, nesse sentido, qual era o desejo de romper com quem? Né? Por exemplo, o primeiro cinema assim, tem muitas imagens, puro suco do Brasil, puro suco de Brasil. E eu queria muito que as pessoas que estivessem passando por ali pudessem ver. Eu queria ver a reação delas, mas, ao mesmo tempo, seria muito interessante que elas não estejam vendo. Então, eu queria começar um pouco por aí, passar para o Thiago, se o Thiago tiver alguma coisa para complementar. Não, eu queria ouvir vocês um pouco. Assim, na verdade, falar uma coisa que eu fiquei pensando muito, assim, que achei muito representativo, que o filme que a gente está exibindo aqui pela primeira vez, que é o Primeiro Cinema, ele tenha esse nome, Primeiro Cinema, porque ele faz uma referência, de algum modo, direta, né, às origens do cinema, né, lá no final do século XIX, começo do século XX, um cinema de atrações, um cinema que não era feito para uma exibição em sala escura, mas uma exibição em espaços em que tinha shows de mágica, truques e vários tipos de experiências mais físicas e mais diretas e mais interativas até. Mas ele faz isso sem fazer com nostalgia, assim, né? Ele usa métodos, né, do Primeiro Cinema, tem os planos fixos, as vistas, mas ele faz isso atualizando de algum modo, né, assim, pensando no Primeiro Cinema hoje. E eu fiquei pensando que ele também, de algum modo, retoma um pouco as origens da Anarca, assim, num lugar de um cinema que foi feito para festa, para uma cena noturna, né? Então, talvez o cinema de vocês já tenha nascido um cinema de atrações desde a origem, sabe? Então, fiquei pensando muito nisso assistindo aqui. Bom, acho que eu posso falar um pouquinho do início da Anarca Filmes e vocês complementam com o Primeiro Cinema. Maravilha. Bom, gente, a Anarca surgiu... bom, vamos lá, audiodescrição.
Eu sou uma pessoa não binária, sou branco, estou usando um conjuntinho de sobretudo preto, maravilhoso, com umas listras brancas, uma gravata estampada, uma blusa azul. E tenho a sobrancelha descolorida. Bom, vamos lá. A gente teve um encontro muito bonito, na verdade, na universidade, né? Eu acho que a gente, não sei, se encontrou no desejo de fazer algo que rompesse justamente com o que a gente estava aprendendo como norma na universidade, né? Eu lembro muito de ter uma aula de direção onde a gente só aprendia, enfim, cinema clássico europeu. E também, na aula de produção, a gente estava aprendendo modos de produção que não se encaixavam com a estrutura de produção que a gente tinha na universidade, né? Na universidade pública, que foi ótimo estudar na universidade pública, mas a gente sabe de algumas precariedades, né? Principalmente estruturais, em termos de equipamento, e as coisas não estavam batendo na nossa cabeça. E, em 2013, a gente criou também, eu participei ativamente das manifestações, né, de 2013, a gente tinha um grupo de registro de manifestações, tal. Então, começou a se criar ali uma vontade de fazer algo que rompesse, assim, sabe? E a gente começou também, bom, eu acho que, falando por mim, né, me entender enquanto uma pessoa LGBT. Então, a gente começou a frequentar festas LGBT, se envolver nessa vida noturna, que é um lugar de muita liberdade, né? Que é um lugar, a festa, né? É um ritual onde você pode ser quem você é. E a gente quis fazer isso no cinema, né? O cinema que representasse a gente, e mais ainda, com a estrutura que a gente tinha. E eu acho que foi uma coisa muito assim, do it yourself, uma coisa bem punk. A gente começou, inclusive, registrando alguns shows de rock, né? Tinha uma banda lá no Rio chamada Os Vulcânicos, que a gente também tinha essa coisa bem punk, meio roqueiro na época. A gente fez videoclipe, a gente registrou os shows deles. Então, eu acho que foi uma coisa bem fluida, na verdade, né? Acho que foi um desejo em comum de fazer um cinema que estava dentro do que a gente podia, mas extrapolava o que a gente estava aprendendo, né? E eu acho que foi um pouco isso. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Posso só pedir para vocês falarem um pouco, que o Thiago me trouxe essa informação hoje, que, na verdade, os filmes da Anarca são filmes que não são feitos com editais. Acho que seria legal se vocês pontuassem isso também. Assim, a gente nunca se estruturou enquanto uma produtora, né? A gente nunca teve um CNPJ, a gente sempre se colocou enquanto coletivo, e, a partir disso, existe uma dificuldade de conseguir acessar, né, linhas e fomentos de edital, mas, mais do que isso, o cinema, o fazer fílmico, né, é um processo muito demorado, e a gente também tem uma urgência, eu acho, de falar coisas, né? Tanto que a residência que a gente fez lá em 2018, a oficina de filmes, que vocês vão assistir no domingo, o nome era Oficina de Filmes Urgentes. Então, a gente não queria também passar por todo esse processo, né, de captação, produção, finalização, é uma coisa assim que a gente quis acelerar, eu acho, né? Mas não, nunca. Na verdade, o nosso único filme com dinheiro é o filme da Pivô, porque a gente participou do Pivô Satélite, então foi um filme comissionado. A gente ganhou R$5.000 para fazer. Então, foi a nossa maior verba. E, não por acaso, é o nosso filme mais bem produzido. Assim. Ganhamos um prêmio no Festival de Vitória, foi super legal. E eu acho que dá para ver que ele tem um valor de produção um pouquinho maior do que os outros. Eu acho que muitos dos filmes começaram também sem som direto, sem track de som, usava as próprias músicas das bandas, né? Da internet. Eu acho que o YouTube é o nosso maior arquivo, assim. Quer falar? Pode falar. Tá, vou fazer a descrição rapidinho. Oi, eu sou Lohan Dias, eu sou uma pessoa negra de pele clara, eu tenho barbas cheias, cabeça raspada, parcialmente calvo. Estou vestindo uma roupa mais social, sapatos pretos, calças pretas, uma gravata colorida e geométrica. E, bom, né, fazer um pouquinho do que eu ia falar, mas
eu acho que tem uma coisa muito existencial mesmo no fazer da Narca Filmes, e que esse início foi muito existencial, não só, acho que para quem a gente era dentro da universidade, mas para quem a gente era no mundo. Realmente, acho que a experiência com uma vida LGBT, se entender LGBT, nesse momento de 2013, que era um momento muito confuso para todo mundo, um momento de transição que eu acho que o Brasil ainda não entendeu o que foi esse momento, e ele fazia emergir nas pessoas que estavam conectadas com as pautas sociais uma necessidade muito forte de se organizar e de se manifestar. Eu acho que isso veio muito forte, assim, dessa relação com esse momento histórico do Brasil. Mas também acho que um pouco com uma falta até de repertório do ensino formal em relação às experiências LGBTs também, né? Até quando a gente falava de cânones, etc., o que chegava para a gente também, num geral, não era exatamente os corpos que a gente queria filmar, as vivências que a gente queria filmar, as festas que a gente queria ver. E fatalmente, como jovens cineastas que não têm grana, que estão fazendo, também não tínhamos acesso aos festivais de cinema, às instituições de arte, e o nosso network era muito sementinha, né? Então, era uma coisa natural do processo. E eu acho que a cena noturna veio como um lugar onde a gente pôde encontrar um novo modo de produção e distribuição, né? Foi através, justamente, de criar essas conexões com outros produtores culturais, outros agentes culturais que estavam na cena do Rio de Janeiro de Recife, produzindo efetivamente, com as suas pautas sociais também, cada uma. Vocês vão ver que tem vídeos da Velcro, vídeos da Baticu aqui. Então, assim, são comunidades, né, que estão muito articuladas. Que também estavam querendo produzir os seus conteúdos em audiovisual, né? Que estavam querendo produzir o seu conteúdo audiovisual. E a internet também acabou sendo essa plataforma de formação de público para a gente. Porque o público que ia na festa era filmado e acabava querendo se ver também. Então, acho que tinha uma dinâmica ali de criar essa comunhão. Será que a gente vai primeiro ao cinema ou comenta mais um pouco sobre isso? Não sei, o que vocês acham? Pode falar primeiro ao cinema? Tá. Eu acho que... Tá, você me complementa ou interrompe, tá? Eu acho que, Thiago, você leu perfeitamente, assim, o primeiro cinema. Eu acho que é justamente essa brincadeira mesmo, assim, um desejo de pensar, talvez mais conscientemente, o que é ser um filme de atração, né? O que é esse cinema que não necessariamente ele está restrito a uma ideia de arte, mas está, ou uma ideia arquitetônica, né? Mas está se relacionando com o público, com os movimentos da cidade, com os processos dos efeitos, né? Eu acho que o chroma key ele ajuda muito aí nesse lugar do ilusionismo, que era, de fato, uma das coisas que o primeiro cinema trabalhava muito, e tinha uma demanda desse primeiro cinema que era muito do corpo também, né? Os espetáculos eram muito corporais, eram as performatividades que os corpos conseguiam fazer. Então, a gente quis tentar trazer um pouco nesse recorte, né, dos arquivos, esses corpos brasileiros e os entretenimentos e os espetáculos que eles poderiam nos entregar. Assim. E, claro, tem um pouco de diversão em ver essas imagens e, de alguma maneira, tentar ali compor elas para que elas nos entretenham, para que elas também tragam essa sensação das atrações. Tá ligado? Oi, eu sou Amanda Seráfico, sou uma mulher cis, branca, cabelo castanho, um corte Chanel com franja, uma jaqueta marrom, um vestido longo marrom e unhas vermelhas. Eu acho que a gente sempre quis associar o lado político de apresentar corpos e perspectivas que não estão na hegemonia e colocar isso num lugar de destaque, mas a gente nunca quis que, pelo fato dos filmes serem politizados, eles deixassem de servir entretenimento também. A gente nunca quis fazer um filme chato. Então, acho que sempre foi uma preocupação que o filme não fosse chato. E eu acho que isso tem muito a ver também com esse primeiro cinema, que era isso de atração, né, de chamar o público, né,
trazer esse público, né? E eu acho que assim, no processo também do filme, da gente selecionar esses arquivos, acabou sendo um primeiro cinema não só historicamente, esse primeiro cinema das atrações, mas o que seria o nosso primeiro contato com o cinema, o primeiro contato com o audiovisual, primeiras referências. Então, eu acho que acabou trazendo uma coisa de memória bem afetiva, assim, em relação à televisão, as coisas que a gente cresceu assistindo, o rádio, né, também na primeira cena tem um pouco de rádio. E acho que isso também entra nesse primeiro cinema que seria nossas primeiras referências. E aí, nisso, a gente destacou também essas referências LGBT, né, que apareceram na TV e que foram muito marcantes, né, para a gente, assim. Jorge Lafon, Lacraia. Isso que eu ia falar, como crianças dos anos 90, né, nossos primeiros contatos com audiovisual foi através da TV, e essas figuras, como a Lacraia, Jorge Lafon, né, que interpreta a Vera Verão, meio que passavam desapercebidas, assim, talvez, por um olhar mais desatento. Só que agora, quando a gente observa, né, e olha para essa infância, tinha ali uma coisa de uma identificação, ou então, não sei, até uma identificação pelo estranhamento, né? Então, bom, eu montei o primeiro cinema, eu não participei da performance, não dirigi, mas eu acho que é um filme que se faz muito na montagem também, né? A Amanda, na verdade, Amanda e Lohan também montaram uma primeira parte do filme, selecionaram os arquivos, fizeram toda a pesquisa, e eu acho que eu entrei meio que numa coisa assim de organizar, né? De meio que talvez criar uma estrutura narrativa que fizesse mais sentido ali para juntar todo esse material que vocês produziram e que vocês pesquisaram. Então, foi um processo muito legal também de participar montando, sabe? E eu acho que isso é a Anarca Filmes, né? Todos os filmes, não sei se vocês perceberam os créditos, mas a gente faz muita coisa nos filmes, a gente reveza funções, e eu acho isso muito legal, porque possibilitou a gente aprender muito a fazer cinema, né? Foi também muito formativo para a gente fazer a Anarca Filmes. E acho que tem uma coisa, assim, só finalizando essa parte, assim, do gancho do formal, né, que é os filmes políticos que não são chatos, mas que também precisam entreter, assim, que eu acho que tem muitas vezes que o Cláudio está falando, é que existe uma forma assim, meio cristalizada do cinema brasileiro também em algum momento, né, do naturalismo, de uma ideia, se você não conseguisse executar da forma mais correta, então melhor não fazer, faz da forma mais econômica, porque você vai ganhar e você não vai mostrar a sua precariedade, etc. E isso gerou uma quantidade de filmes muito conteudistas no cinema brasileiro durante esse período de 2013 para frente. E eu acho que essa política do erro, de alguma maneira, permite que a gente se aproprie dos efeitos, porque eu acho que o cinema ele também tem essa coisa da magia do cinema, né? A magia do cinema também é os efeitos de ilusão e realidade que o público consegue acessar. É uma mão saindo do computador, assim, né? De alguma maneira. Então, acho que a gente tentou trazer muito isso para o processo, para o primeiro cinema e para o que o coletivo formou na gente, sabe? Colocar um adendo, que também, quando você traz o que seria correto num filme político, é correto a partir de qual perspectiva? Isso. Quem determinou que o correto é esse? Então, acho que a gente está num momento interessante, bonito, que tem vários focos no Brasil e fora do Brasil, em que coletivos, artistas, cineastas, inclusive as instituições que historicamente também excluíram esse cinema que não do cânone, têm olhado e aberto espaço não, tem dialogado com essa forma de arte, com esse cinema. Então é isso, correto a partir de qual perspectiva, né? Acho que vocês conseguem quebrar com esse lugar de uma forma muito poética e bem interessante. Eu fiquei brisando assim antes do debate, pensando que
Tem uma coisa que me interessa muito no trabalho de vocês e que acho que nessa sessão está muito evidente, que é o trabalho com uma certa hiperprodução de imagens, né? Ou seja, me parece que existe pegando a coisa da Conexão Recife, existe uma espécie de manguezal assim de imagens, e os filmes de vocês, quando saem desse, eles saem meio ainda contaminados das outras imagens, né? E contaminam também outras imagens, assim. E aí fiquei pensando muitas coisas. Fiquei pensando, uma coisa que eu me perguntei foi, caramba, a gente está vendo aqui 10 anos de produção de filmes, assim, e me parece que, embora tenha cada vez mais filmes parecidos com os de vocês, e também já tinha filmes que eram parecidos com os de vocês, mas acho que a contaminação no cinema brasileiro, de um modo geral, pelo menos o que a gente entende institucionalmente como cinema brasileiro, ainda é muito pequena, né? Assim, dos personagens, dos métodos, das abordagens. E aí, vendo os filmes, eu achei que eles me responderam um pouco isso também, porque quando eles trazem essas outras imagens, os memes, o Saindo Louca do Caminhão de Lixo, que está no Usina Desejo e vai estar na Cabine Monstra, a Leona, que também está aqui e vai estar na Cabine Monstra, vocês chamam a atenção para que, na verdade, o cinema brasileiro já estava sendo feito com essas personagens, com essas imagens, com esses métodos, né? E aí, não estou nem interessado em discutir o que é cinema ou não, mas... só para encavalar aqui no que eu estava pensando, que os filmes de hoje lidam muito com memória também, né? Assim, vocês falam de cinemateca, de preservação, falam de primeiro cinema, e, de algum modo, vocês também tentam organizar de um jeito que não é uma organização tradicional, e por isso acho tão interessante também, é uma memória audiovisual, sabe? Uma memória audiovisual de LGBT, uma memória audiovisual de técnicas precárias de se fazer cinema. Então, acho isso muito interessante. Queria ouvir um pouco de vocês assim, sobre esse trabalho com as imagens do mundo, sabe? Eu acho que o arquivo... Não fala? Eu ia falar para a Manu falar. Para a Manu responder? Da novela das ratas. Sim, novela das ratas. Eu acho que, assim, o arquivo é a forma mais barata de colocar certas imagens no filme. Então, a gente aprendeu isso desde os nossos primeiros filmes. Então, o YouTube é uma grande biblioteca que a gente vai lá, pega e coloca nos filmes. Nossos registros, tipo assim, esses registros que a gente fez de manifestação, e aí pegou imagens de helicópteros, de policiais vestidos todos de Robocop, a gente usou essas imagens depois como ficção, ou animação que tem no YouTube, a gente usou como Cidade do Futuro. Então, a gente sempre enxergou o YouTube como essa grande videoteca que a gente poderia se apropriar dessas imagens e poder construir coisas que a gente não pode filmar. Então, por exemplo, a gente vai exibir Recife 21, que é de Sócrates Alexandre, e aí tem uma cena de um avião que ele pega uma cena do avião da Chanel descendo e monta com a personagem saindo do aeroporto. Então, usar o YouTube como fonte era uma maneira da gente não precisar cortar certas coisas do filme, e sim incluir da maneira que a gente podia, que é usar as imagens que já tem. Então, eu acho que assim, já tem muitas imagens no mundo. Então, fazer uma espécie de brechó, de upcycling de imagens e poder reutilizar essas imagens, encaixar em outros contextos, foi uma forma que ajudou muito assim a gente crescer dentro dessa precariedade de condições, não abrir mão do que a gente queria mostrar, das histórias que a gente queria contar. Uau! Não, eu acho que eu concordo muito. Eu acho que realmente as imagens já estão no mundo, né? Eu acho que tem poderiam ser documentários só de arquivo, sabe? Mas muitos caem no lugar de ficção. Eu acho que existe também uma intenção com essas imagens, com essa pesquisa, uma intenção com essas imagens, com essas memórias, né? Até uma vontade de se inscrever no momento histórico, assim. Por exemplo, no Usina Desejo, a gente vai falar um pouco melhor mais para frente, mas tem um momento que, para representar
que a Cinemateca pegou fogo, a gente usa imagens de arquivo da Cinemateca Brasileira, que realmente tinha pego fogo numa primeira vez, com várias outras imagens de outras instituições brasileiras que também pegaram fogo, para tentar dar conta um pouco dessa memória incendiária do Brasil, né? Um país que teima em querer não ter memória, assim, enquanto algo institucional. E aí foi muito curioso, porque um pouco depois a Cinemateca pegou fogo novamente. Então, de alguma maneira, o filme ele não só fazia a gente pensar o presente, mas ele também, de alguma maneira, fazia uma premonição. E isso está nos arquivos, isso não é algo da Anarca Filmes, né? Os arquivos eles já emanam e ecoam a história, né? E a forma como a gente utiliza eles é a nossa possibilidade de intervenção nessas historicidades. Só um último comentário sobre isso que você falou, que você não está interessado em discutir o que é ou não cinema, né? Eu também acho que a gente não está interessado nisso, mas eu acho que uma coisa que a gente faz que é muito legal, pelo menos na minha perspectiva, né? Espero que vocês gostem, mas dar um status de cinema para narrativas que estavam rolando talvez só na internet ou outros espaços, sabe? Porque uma grande referência para a gente era uma novela do YouTube que foi feita em Recife, que era o Cidade das Ratas, que é inspirado em Cidade de Deus, né? Que é um filme icônico brasileiro, e a galera fazendo novela assim na rua, no bairro, sabe? Então, elas fizeram um videoclipe, enfim, tem toda uma produção cinematográfica que não é, né, considerada, e eu acho que nunca vai ser, a não ser em momentos e espaços que a gente está abrindo aqui como esse, sabe? E a gente sempre olhou com muito interesse para isso, porque existem pessoas com vontade de fazer e elas que estão lá fazendo. E eu acho que... E elas têm público, né? Se você público. olha o canal de YouTube da Novela das Ratas, da Cidade das Ratas, existem muitas pessoas que estão assistindo aqueles filmes e que não estão indo aos festivais de cinema. Exato. E falando também de festivais, pensa que há 10 anos atrás não tinha tanto filme LGBT, assim, não tinha uma produção, né? E teve um festival de Tiradentes, que a Amanda foi, que foi quando a gente entrou em contato pela primeira vez com a obra do Surto de Deslumbramento, que, para quem não conhece, é uma produtora queer de Recife, que, enfim, é super referência para a gente. E eu acho que era uma galera que começou a furar a bolha dos festivais, né, produzindo cinema queer, cinema LGBT, na época que a gente estava começando. Então, eu acho muito legal isso que você trouxe. Assim. A gente também não está interessado em dizer que é cinema ou não, mas eu acho que a gente pode ter um olhar diferente, um olhar cinematográfico. Para aquilo que talvez não fosse cinema. Exato, né? E uma vontade de abrir conversas com outros grupos que não sejam as pessoas do cinema. Que a gente via muito também essa perspectiva de talvez começar a fazer curtas, colocar em festivais de cinema e aquilo só ser visto por pessoas que são do cinema, que estudam cinema, e a gente queria ser visto pelo Brasil inteiro. Então, a gente tinha essa perspectiva de colocar no YouTube e que tipo todas as pessoas iriam ver. E começou a abrir essas conversas em espaços de militância, espaços de arte, para fazer nossas sessões, para atingir outros públicos que não fossem só o público do cinema. Até porque o nosso trabalho, na época, não era considerado um cinema... Industrial. Um cinema de valor. Inclusive, a gente não era aceito nos festivais, né? Os filmes eram recusados e tal. E acho que todo por uma dinâmica mesmo de indústria. E eu acho que, nessa época, muitos coletivos foram formados também, né? Que também era uma resposta um pouco a certos modelos econômicos ao qual o cinema estava sendo inserido, né? A Surto de Deslumbramento, a própria Alumbramento, também um tempo atrás, do Ceará. E pensar assim, a gente está fazendo 10 anos, realmente é um grande feito, porque a gente atravessou várias tragédias pessoais, políticas. Pensar que a gente começou em dezembro de 2014, em 2016 entrou o Temer e acabou com o dinheiro da cultura, realmente era muito complicado pensar essa perspectiva de edital, financiamento. A gente realmente teve que criar alguma coisa à parte para continuar existindo. E eu acho que uma dessas
coisas que a gente criou foi o diálogo com as artes visuais. Assim. As artes visuais forneceram para a gente outras referências de modo de produção. Foi quando a gente fez, nessa estrutura, queremos continuar fazendo filmes, mas não temos como, a gente fez uma residência fílmica autogerida no Espaço Saracura, em 2018, né? Que também foi o ápice assim, da gente não ter linha de financiamento para curta. E a gente fez uma imersão de 1 mês ali, a partir do curso de filmes urgentes, e a gente se disponibilizava muito de tanto estar em contato com o território, com as crianças que frequentavam lá, que acabaram produzindo filmes, como também com pessoas que não faziam filmes, mas queriam fazer. Eu acho que essa é uma magia muito bonita do cinema e muito generosa assim, do público, quando ele se pensa para ele mesmo, assim, e se eu fizesse um filme, né? O que acontece se eu fizer um filme, independente dos erros que houverem, ou independente de como ele for? Então, teve muitas artistas visuais, teve pessoas que não passaram pela universidade também, né? Pessoas que foram depois, a gente sei lá, tem filmes que foram depois disputar o Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, mas que foram geridos ali naquela residência e que nos surpreenderam, né? Tipo o Edna, da Edna Toledo, por exemplo, é um filme extremamente surpreendente, vai passar no último dia, sugiro que vejam. Acho que ele traduz um pouco também essa reconfiguração de cinema, né, a partir das pessoas que se interessam por ele. Só para vocês entenderem, a Edna Toledo, ela é uma senhora, já deve ter mais de 60 anos, né? E ela nunca tinha feito cinema antes, só que ela tinha uma vontade muito grande de contar a história dela e a relação dela com a fibromialgia. Então, ela fez um filme muito experimental, muito incrível, que, enfim, foi ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, sabe? Teve um reconhecimento muito grandioso. E é isso, foi feito lá na nossa oficina de filmes urgentes. Então... E foi muito fofo. A gente pode falar um pouco melhor sobre depois, né? Mas foi muito fofo também, bonita assim, a entrega dela com o filme, né? Assim, e lidar com aquilo que é um plano de sequência, né? Não tem muito o que fazer num filme de plano de sequência, né? É o que é. Eu acho que criar esses espaços de exibição cria uma perspectiva de que a pessoa vai ter um público para se comunicar, né? Ela não vai fazer aquele filme vai se perder. Ele já começa com uma estreia marcada. Então, essa estreia, eu acho que cria a coragem da pessoa fazer e falar, então agora é o momento, e vai ter que sair alguma coisa. Então, nossos filmes acontecem muito dessa forma também. A gente se propõe a exibir, e a partir do momento que a gente já se propôs a exibir, a gente sabe que ali vai ter que sair alguma coisa, sim. Eu acho que a artes visuais ajudou muito também a olhar o filme não como um produto, né, mas como um processo. Eu acho que as pessoas que se interessam pela Narca Filmes, as proposições que vão sendo agregadas, são chances das pessoas elaborarem suas questões também. E isso também já é algo muito válido, assim, né? Fazer 2 comentários. O primeiro é reforçar o convite para vocês assistirem Edna. É um filmaço, assim. Acho que ele é um dos meus curtas brasileiros preferidos. E ele pega muita coisa que vai sendo feita, assim, filme em primeira pessoa, e dobra e redobra e transforma numa outra coisa. E falar também que aqui hoje presente está o ator de um dos filmes que a gente assistiu, o Lorri Mota. E queria convidar o Lorri para vir aqui conversar um pouco com a gente sobre o filme que vocês viram. Também dizer que o Lorri é a voz do nosso teaser de chamada de abertura. Só que ele fez um sotaque paulista em homenagem à nossa primeira exibição aqui em São Paulo. Obrigada. Boa noite, me chamo Lorri Mota, eu sou um transmasculino negro, eu esqueci minha roupa, né? Tô todo de preto, uma coisinha assim, correntes, tenho cabelo curto, moicano, ruivo, acaju. E tudo, né? Muito feliz de estar aqui comemorando esse aniversário, esse bolinho, né? Comendo esse bolinho de 10 anos com a Narca Filmes.
Eu tenho 26 anos hoje, o Usina Desejo tinha 20. E o tempo passou e é isso, né? Eu venho de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eu venho de um cinema também feito com materiais de obra, literalmente, né? Que a gente chamava de cinema de pedreiro. Um cinema da Baixada Fluminense, que é um cinema que já conversava muito com o que eu via da Anarca, né? Assim, que eu via como essa referência, assim como filmes de plástico também, né? Enfim, Gabriel, André e todos esses coletivos que se propunham a fazer um cinema de recurso, né? De um recurso próprio, assim, do que a gente tinha disponível. E acho que a minha formação como ator se dá nessas experimentações mesmo, assim, né? E, inclusive, na pandemia foi um momento que eu me descobri muito como artista visual. Eu acho que muito com a ajuda da Anarca Filmes, assim, de me entender enquanto performer, de entender a atuação para além do que eu só via nas novelas, né? Que até então era a minha escola dentro de casa, né? Assistir novela com a minha mãe foi o que me despertou o desejo de interpretar, de atuar. E eu sou filho único, né? Então eu brincava sozinho, eu criava meus personagens, né? Então era uma coisa meio meio fragmentado, mas a gente vai e enquanto um corpo que foi se descobrindo um corpo trans, né? Um corpo transitório no mundo, eu entendi que a minha performance de atuação jamais seria formal, jamais seria, enfim, de acordo com a norma. Eu sou uma pessoa que vem de fora da academia também, então não só a Anarca, como alguns outros espaços e coletivos me ajudaram a construir essa autoestima artística fora da academia, assim, né? E não que o espaço universitário não tenha me dado e me dê futuramente muito conhecimento, né? Mas foi importante para mim me construir como um artista independente de tudo, assim, independente da instituição, independente do capital, independente de um nepotismo. Então, assim, tá aqui hoje com a carreira que eu tenho, né? Caraca, a gente caminhou, né? Putz, nossa, que bebê. Mas é isso, e o Usina foi um filme muito especial, assim, muito importante. A gente estava nesse momento isolados, né, do mundo, assim, era um coletivo mesmo, né? A casa do Clary era quase uma pensão, assim, todo mundo vivia lá. A gente fazia tudo lá, assim, filmes, festas, encontros, resenhas, brigas, amores. Então, assim, a Anarca Filmes foi uma residência, assim, para mim pessoalmente, e ainda é. Eu espero continuar fazendo outros trabalhos com vocês. E um pouco sobre a narração, eu não estava imitando o sotaque paulista, tá? Tipo, não, mas é assim, eu entendi muito essa proposta, né, do primeiro cinema. É um cinema que eu não tenho muito contato no meu dia a dia, não é um cinema que eu costumo consumir, mas essa coisa do ator do teatro, né, formado na Martins Pena, assim, tudo para mim é um grande espetáculo. Inclusive Drag Race Brasil estreia hoje. Tudo para mim é drag, é camp, é espetacular, é grande, né? Eu sou uma pessoa grande, eu sempre pensei muito grande, né? Tipo, para você sair de Duque de Caxias, né, Mona? Não dá para pensar pequeno, assim. Então, quando o Clary e a Amanda me explicaram a proposta da narrativa, assim, do trailer e do conceito que seria, né, a Antologia do Delírio, eu já catei na hora, assim, essas referências de circo, que eram assim, um dos pouquíssimos ou únicos entretenimentos que tinha na Baixada Fluminense, né, quando eu era criança. Eu demorei muitos anos para ir num cinema, e quando eu ia no cinema era, enfim, esses filmes mainstreams, né, enfim, hollywoodianos. Então, começar a frequentar cineclubes, cursos, e o circo foi uma coisa que eu tive contato quando eu era muito jovem. Inclusive, o meu sonho era ser mágico. E aí, no Se Eu Toque por Mistério, eu consegui ser bruxo. Mas essa coisa do espetacular. Então, a voz, eu acho que essa coisa da voz, né, que também está muito presente no final que vocês escolheram, né, do Usina, dessa experimentação com a voz, vem em mim desde muito cedo, né, com o canto também, com o teatro musical, mas principalmente com as experimentações do dia a dia, né. Inclusive, uma das referências está aqui, né, Pod, com essa, né, essa estética sonora. Então,
é isso, assim, para mim foi muito espetacular, foi muito chique, está sendo. E agradecido, feliz de estar aqui com vocês, né? E vamos que vamos. A gente que agradece a sua presença. Antes de passar para as perguntas do público, então já vão pensando aí em perguntas, colocações e observações, só queria fazer uma observação que 25 anos atrás, quando eu entrei na universidade pública também, Faculdade de Comunicação, o audiovisual que chamava Rádio e TV, eu lembro que me incomodava muito as aulas de teoria da comunicação e cultura, enfim, todas aquelas aulas, aqueles termos que eles têm para as aulas de comunicação, que era quando a gente lia e discutia Adorno, e que tinha teses e mais teses sobre contra a cultura de massa, contra a televisão, colocando aquilo num lugar muito menor. E a minha referência também, quando cresço, é a televisão. Mesmo os filmes que eu assistia, até começar a alugar filme em videolocadora, ia ao cinema, mas sempre assisti filme dos Trapalhões, da Xuxa, Ghost, depois Lagoa Azul, exatamente. Só que, naquele momento, aquilo me incomodava muito, mas eu também não tinha o repertório que eu tenho hoje, enfim, as referências que eu tenho hoje, o letramento. Então, me deixa muito feliz que, 25 anos depois, a gente possa estar aqui discutindo, pensando e fazendo, olhando para essas referências de forma respeitosa, porque é o que nos formou. Enfim, não tem como fugir disso. E que bom que olhar a cultura de massa hoje é bom, é produtivo, é o nosso repertório. Então, eu queria colocar um pouco isso, que eu fico muito feliz. Por falta de adjetivo melhor, eu estou feliz mesmo. E aí eu fico em dúvida se a gente faz a surpresa e abre para o público, ou abre para o público e apresenta a surpresa. Thiago? Final? Ok, deixamos para o final. Tem que ficar até o final. Vai ter que ficar até o final, ninguém vai embora. Quem quiser arte pop vai ter que ficar até o final. Vamos lá, gente. Só antes de passar as perguntas do público, eu falei o currículo de todo mundo, não falei do Lorre. Ator, artista visual, performer, entendeu? Trabalhou no Entre a Colônia e as Estrelas, do Lohan Dias, no Seu Tô Aqui é por Mistério, do Clary Ribeiro, no Volúpia, do Eris Armeiro e Josimar Dias, no Levante, da Lila Rala. Então, assim, já dá para fazer uma retrospectiva Lorre Mota, tá, gente? Vou fazer uma sessão Lorre Mota. Quem produção tiver aí já vai anotando o recado. Meu e-mail tá na... Oi, uma perguntinha super... Só para começar. Que cor que era aquele pano que vocês estavam pendurando? É verde. Verde. Vocês estavam torcendo para não passar ninguém de verde na frente, né? Não, e cheio de árvore atrás, né? Ah, é? Verdes. Mas como é que vocês fizeram só naquele pedacinho? Sabe? Foi difícil, demorou. A Késia, inclusive, participou do processo, porque, gente, a gente finalizou o filme, acho que, sei lá, 1 semana e meia atrás, né? Então, essa parte técnica de isolar ali o chroma key, meio que quase foi assim, frame a frame, para a gente conseguir isolar o verde das árvores, isolar o verde de quem estava passando. Foi complicado, mas acho que conseguimos, né? Tiveram algumas imagens que a gente teve que cair, porque estava muito complicado, e aí não ia dar, enfim. E o verde da imagem no chroma key também não funciona, né? Se tem alguém de verde ou listrado no chroma key também não funciona, né? Não sei se você percebeu, mas a primeira cena do filme, quando os panos estão entrando para observar a cidade, é aquele pano verde que foi usado. E era muito engraçado, porque as pessoas que estavam vendo a gente performando não sabiam o que ia ser projetado ali. Mas, de alguma maneira, elas já identificavam aquilo como um dispositivo audiovisual, sabe? De alguma maneira, elas já sabem que o verde é do estúdio, que as grandes ficções, que a Marvel, que o Harry Potter, que
né, whatever, todas essas grandes produções usam aquela mecânica. Então, acho que despertava uma curiosidade, né? Mais alguém? Vamos lá, gente. Agora é a hora. Eu quero perguntas. Estava aguardando. Você está dizendo que eu sou chato de debate? É isso, Márcio? Você está aguardando? Né? Ainda no primeiro cinema, eu tenho algumas perguntas. Assim, vocês já falaram muito sobre a pesquisa daquelas imagens, a seleção daquelas imagens. Eu queria ficar um pouco mais ali. Assim. Primeiro, me parece que nos créditos vocês apontam que é uma seleção de imagens que está entre meados dos anos 70 até final dos anos 90. Eu queria entender se esse é um intervalo acidental. A gente falou muito de Suco do Brasil. Para falar de Suco do Brasil, a gente vai falar dos anos 90. Especificamente, né? Quando a gente fala Suco de Brasil, a gente está referindo a uma estética, e essa estética é dos anos 90. Mas eu queria entender se esse intervalo dos anos 70 até os anos 90 tem alguma intencionalidade, ou se muitas daquelas imagens, dos anos 70, por exemplo, a abordagem para aquelas imagens foi muito utilitarista, do tipo, eu preciso de um povo fala, aqui tem um povo fala preenchendo a tela. Então, essa é uma primeira pergunta que eu tenho. Segundo, eu tenho uma sensação de que o uso daquelas imagens vai intensificando a presença dos corpos LGBTs, e eu gostaria de escutar um pouco mais sobre isso, como uma pessoa que teve uma relação de desidentificação e hoje de identificação e pesquisa em relação a, entre outras pessoas, Vera Verão. Então, eu queria escutar um pouco mais sobre isso, o aumento da presença de pessoas LGBTs conforme o filme vai passando. E, por fim, para eu não monopolizar, a minha memória, a primeira vez que eu vi o filme, né, a minha memória, ela diz que tem imagens de arquivo que a gente vê, não é nem por mais tempo, a gente vê essa imagem, a integralidade dessa imagem, e tem imagens que a gente vê menos, por conta a demora de montar o dispositivo do pano, ou o próprio suporte do dispositivo. Então, eu queria escutar um pouco mais sobre a seleção de quais imagens a gente veria mais, ou veria integralmente, perdão, e quais imagens a gente veria não na sua integralidade. Acho, por exemplo, eu talvez suspeito, né, entregando um pouco de geração, eu queria ver Galeria Alaska estampado. Não sei quem entende essa referência, né, de Galeria Alaska, tem que ter um pouquinho de idade para entender. Então, eu queria ver Galeria Alaska estampado, queria ver a cara da Rogéria. Então, é por isso que eu faço a pergunta. São as 3 perguntas. Obrigado pela paciência. Tudo. Nossa, que privilégio, né, poder conversar assim. Eu acho que 70 a 90 foi algo que foi sendo construído no processo de pesquisa das imagens, né? A gente sempre tem uma intenção, essa intenção ela vai se desengavetando conforme a gente vai lidando com o material. Eu acho que 70 a 90 com certeza é um período assim para o Brasil meio pré-internet. Então é um momento onde os meios de comunicação de massa, como o Márcio também trouxe muito bem, né, estão se desenvolvendo, né, e o que está sendo construído ali, mas também tinha uma questão funcional dos momentos do filme de querer dar a ver esse espetáculo, né? Então, no início, tem as pessoas chegando na rua e, conforme o filme vai passando, o espetáculo vai acontecendo. E, no final, existia uma vontade de que aquilo ficasse mais catártico. Então, o arquivo, ele, de alguma maneira, vai deixando de ser estritamente figurativo e ele vai também ganhando uma dimensão abstrata, como se o que importasse do arquivo não fosse só o símbolo ou o conteúdo, mas também a textura, também as cores, também outros aspectos desses arquivos que são encontrados por N motivos, né? Mas um deles, eu acho que é essa vontade para a internet, essa cultura queer e essa identificação, né, com as referências. Teve uma segunda pergunta que eu acho que eu pulei. Se essa sensação que eu tive de uma intencionalidade de aumentar a presença... Isso. Até porque são pessoas que estão na rua, né, se apresentando, né? Acho que começa também uma confusão muito do espaço público no início, né? São pessoas passando numa cidade, e aí... A gente quis essa coisa de uma performance para o público. E aí começa com performances para o público na rua, e em algum momento a gente entendeu que a gente precisava abrir esse conceito também para um público de auditório, um público de televisão, e aí acho que vai fazendo esse caminho, assim, começa só com performances na rua, e aí já no terceiro bloco já o primeiro é
povo na rua, né? Aí esse povo vai se transformando em público, que ele vai juntando em volta dessas pessoas que estão fazendo essas performances e vai se aglomerando como público, e esse público depois já vira um público de auditório, um público de teatro, um público de televisão. Então, esse caminho do arquivo é meio que esse caminho do público também. De como o chroma key vai se mexendo e como que a gente escolhe. Quais imagens aparecem inteiras e quais vão... E, na verdade, se teve intencionalidade no porquê que essa imagem aparece inteira e aquela não. Tinha coisa da textura, né, do abstrato, a gente queria chegar nesse resultado com o arquivo também, mas, fatalmente, tecnicamente, acho que o Clara até pode falar melhor, tem coisas que enquadram melhor em determinadas formas e tem coisas que ficam, né, mais pixelizadas, enfim. Tem imagens que demandam, tanto da filmagem quanto do arquivo, mais um acabamento para aquilo ser enquadrado, e outras que não. A gente tem o plano que eu amo, que é a Rogéria? A cara da Rogéria, que vai sendo traqueada até chegar naquela escultura atrás do IFIX, que é uma escultura, esqueci o nome agora do artista, mas que demanda isso, demanda você reposicionar o arquivo em relação à imagem. Mas eu acho que a cadência era mais sair do figurativo e ir para o abstrato. Baile, Furacão 2000, festa. Tem esse arquivo que a gente não falou também, porque nós, como somos do Rio de Janeiro, eu não sei se isso tinha aqui em São Paulo, acho que não, né? Mas de tarde, quando a gente ficava em casa depois de voltar da escola, passava o giro dos bailes da Furacão 2000, que era um programa de televisão que mostrava o dia anterior o que rolou nos bailes à noite, os bailes funks do Rio. Foram as maiores descobertas da cena do funk do Rio, foram descobertas por esse programa, inclusive a Anitta, a própria Valesca, enfim, grandes ícones da música do funk carioca, né? Imagina a gente, criança, em casa de tarde, pós-escola, vendo toda aquela Eu era mais explosão. novo ainda que vocês, quando eu assistia isso. A minha mãe não deixava, mas eu assistia de igual. Rômulo Costa, Priscila Nossetti, a Mãe Loura, enfim, toda essa cultura de funk carioca passava na televisão de tarde, sabe? E eu era criança, né? Eu morria de vontade de ir em baile funk, óbvio, meu pai não deixava. Então, eu conseguia acessar, através dessas imagens, essa catarse que a gente quis botar no filme também. E eu acho que o baile funk é muito esse ritual catártico de corpo, de dança, de música, de tudo, né? Então, enfim, acho que é isso. Oi, gente. Eu queria perguntar... Eu fiquei pensando sobre o significado que a internet tem hoje e o significado que ela tinha quando... As potencialidades políticas, né, que ela tinha quando vocês começaram, né? Porque hoje em dia a internet é dominada por algoritmo, dominada por plataformas que, tipo, enfiam conteúdo, tipo, que eles querem que você veja, assim. E, de certa forma, não sei... Parecia um espaço mais democrático antes, né? Parecia uma coisa mais despretensiosa também, mais aberta, apesar de que mais gente tem acesso a ela hoje, era mais, não sei, era mais aberto, né? Hoje em dia é muito mais dominado por essa lógica meio do mal, assim. Eu queria saber o que vocês pensam disso. Então, a gente... nosso marco fundador, né, quando a gente fala do início do coletivo, é a criação da nossa página do Facebook. Quando a gente criou a página, a gente, tipo, fundamos. E a gente usava essa página... E, através dessa página, que a gente se comunicava com o nosso público. Então, uma grande plataforma para a gente eram os eventos do Facebook, que tinha essa questão de sociabilidade, assim, de você ver quem confirmou, e aí você ia vendo as confirmações crescendo e tal. Então, era toda uma estética que a gente criava para poder criar descrição, para criar imagem. E isso é uma coisa que eu sinto falta, assim, na nossa produção de eventos. Os eventos do Facebook, eles ajudavam bastante. E é isso, eu acho que, assim, tinha
lugares assim onde a gente se concentrava, assim, conseguia se achar, porque tinha essa ilusão assim um pouco de jogamos na internet o filme e agora as pessoas vão assistir. E sabe que até as pessoas chegarem no filme, saber que o filme existe, né, ir lá procurar, é um caminho, né, que precisa ser criado. E a gente conseguia assim se reunir assim, comunidades, né, conseguir alguma articulação assim através da internet. Eu acho que hoje realmente é muito mais voltado para publicidade, né? A gente vê muito mais conteúdo de publicidade do que o conteúdo das pessoas que a gente segue. E acho que isso influencia também a postura das pessoas nas redes, né? Assim, deixa de ser também aquela publicação espontânea, aquele post que era um post despretensioso e que talvez falasse um pouco das suas referências estéticas e se tornam posts mais profissionais, né? Mais endereçados. Mas tudo também é processo, né? A gente está vivendo essa internet, entendendo também como se relacionar com essa nova fase. A questão é de fato um suporte que está mudando muito rápido, né, e está nos oferecendo muitas possibilidades em pouco tempo. E acho que a gente vai precisar continuar trabalhando para entender os próximos, se reinventando. O Usina Desejo foi um momento em que a vida estava acontecendo na internet, porque a gente estava nesse contexto de pandemia, e os festivais de cinema estavam acontecendo na internet. E a gente pensou, bom, por que lançar mais um filme na internet se a gente já lançou tantos filmes na internet? Por que não fazer da internet uma linguagem que a gente vai trazer para o filme? E aí a gente criou esse filme, e ele é interativo, porque ele é um filme que foi criado para a internet, né, primeiro, e depois a gente adaptou para a sala de cinema, nessa lógica da votação que a gente fez aqui. Mas eram clicáveis que, de certa forma, a gente queria lidar com isso da internet da escolha, né, da autonomia, que é uma possibilidade, mas existem as limitações, né? E aí eu acho que a gente se coloca no meio assim desse debate, tentando pensar junto, porque a gente está tentando encontrar nossos caminhos também. Então, quando a Oráculo fala que ela está criando o espaço dela, o canal dela, e mostra isso como uma possibilidade no meio de personagens ali que estão buscando uma estabilidade profissional, querendo um emprego, querendo direitos, né? Ter essa possibilidade como algo empreendedor, né, de criar um canal e tal, pode dar muito certo, mas também é muito inseguro. E acho que também aponta para uma nova forma de espectador que está sendo criada também com essas novas tecnologias da comunicação, com a internet, né? O espectador não é mais aquela ideia passiva da pessoa que senta na sala de cinema e só recebe, né? O espectador da internet, de alguma maneira, ele produz o seu próprio conteúdo, ele interage, né? A gente tem aí novas figuras muito conhecidas porque elas se posicionam. Então, acho que o filme interativo também é um convite a esse estado do espectador e uma transformação da linguagem cinematográfica para esse estado do espectador. Queria fazer um comentário de espectador também, sobre isso na internet. Queria também fazer um comentário de espectador e de Cronicamente Online, que também uma coisa que eu reparo, e até provocado pela pergunta, é que o Usina foi feito a pandemia foi um momento de virada de internet muito importante, assim. Eu nasci quase praticamente na internet, né? Eu tenho Twitter desde os 10 anos de idade. Putz. Imagina a cabeça, né, do palhaço. Mas, assim, na pandemia foi quando o TikTok teve o boom no Brasil, né, pelo menos. E aí, se você parar para ver, eu estava vendo isso hoje, fazia muito tempo que eu não assisti o Usina Desejo, então eu lembrei de várias coisas que eu não lembrava. E uma dessas coisas é que todos os memes são memes pré-históricos, né? São memes antigos, são memes velhos. Só que aí, como é que se envelhece bem enquanto meme na internet, né? Tipo assim... E por que todos os memes virais que a gente vê hoje no TikTok, por exemplo, que eu acho que é hoje a maior plataforma mais próxima de um conteúdo orgânico, porque o Instagram, por exemplo, não é mais essa rede, por isso que o TikTok eu acho que não perde público, porque ele ainda tem uma coisa meio
espontânea, né? Gravei e postei. Mas eu acho que, tipo, é muito efêmero, né? Já, tipo assim, a gente perde muito rápido esses memes. Hoje eu tô mandando uma coisa pro Lohan, ele ri. Semana que vem, se eu não trouxer essa referência, talvez a gente não lembre do que a gente estava falando. Mas todos os memes que estão aparecendo no Usina são memes que a gente vai lembrar para sempre. Tipo, ninguém nunca vai esquecer da Leona Vingativa, ninguém nunca vai esquecer da Pepita, ninguém nunca... Sabe? Tipo, são pessoas que foram figuras públicas que se tornaram quem são, talvez porque elas se tornaram um arquivo, um museu mesmo, assim, né? São pessoas, figuras históricas do meme, da internet, entendeu? Então, eu acho também que o Usina foi feito no momento perfeito entre esse salto, assim, da internet, de como a gente acha graça das coisas hoje em dia, assim, de como a gente mudou a nossa forma de rir, de ver tudo, né? E até essas telenovelas, Kawaii, sabe? Essas novelas tailandesas, assim, que a gente assiste antes de dormir, tipo... São Pet Chinesa, novelas de inteligência artificial que estão sendo feitas agora, por exemplo, sabe? Então, assim, a gente está construindo memórias cada vez mais soltas, né? Assim, eu acho que o Usina, ele agarra muito bem, assim, essa estética do meme de Kakura, que pode ser sem graça, a gente pode achar meio mas você vai lembrar, você sabe cantar a música do Galo Frito no YouTube, lá, sabe? Não me fala isso, porque estou há anos existindo para não entrar nessa rede social, porque eu sei que eu vou viciar. Mas, TikTok, mas eu acho que também o Instagram, além de ter virado uma plataforma de publicidade, ela também virou um LinkedIn, né? Ela virou um LinkedIn, então é isso. É muito raro ter coisas espontâneas ali. E mesmo assim viciante. Por isso que eu resisto a entrar no TikTok, porque eu sei que vai ser um caminho sem volta. Antes de passar para a última pergunta, que já está aqui de mão levantada, eu queria só para deixar gravado que essa revista deste mês é uma revista que a gente tem mensal da programação de cinema, com textos críticos, reflexivos, e esse mês a gente tem a Antologia do Delírio, Primeiro Cinema, que é um poema visual, com o crédito da Trinca, Clary, Lohan e Amanda. E design by Amanda. Design by Amanda. Antologia do Delírio, Anarca Filmes No Limite da Morte, de André Antônio. Recomendo vivamente esse texto, porque ele é fundamental. E o texto que a Pivô cedeu gentilmente para a gente, que é Pivô Entrevista Anarca Filmes, que é uma entrevista que foi feita pelo Léo Felipe em 2021. Então, peguem a revista. Quem não pegar a revista, ela está disponível no site do MS. Vamos para a última pergunta, as colocações finais, e a gente vai para o bônus. Boa noite. Boa noite. Então, eu acho que vocês não responderam a pergunta do amigo, que foi falando sobre quando a Anarca Filmes começou há 10 anos atrás, a internet, acho que há 10 anos atrás já estava ruim, mas, tipo assim, há, sei lá, 20 anos atrás, a internet tinha uma certa promessa, talvez pela própria anarquia dela mesmo, né, dela não ser regulada, tinha um potencial muito grande. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na política cultural brasileira, quando a gente tinha o Gilberto Gil como ministro, ele estava falando sobre Creative Commons. Creative Commons é uma coisa que nem se fala mais hoje em dia, e era a grande promessa do digital, né? E era justamente isso, a ideia da cultura compartilhada. Vocês falam muito sobre pegar as coisas do YouTube, mas hoje em dia esse gesto já não é mais tão simples, porque agora o YouTube ele tem disclaimer de direito autoral, né? Antes a gente podia subir qualquer tipo de conteúdo no YouTube há 10 anos atrás, de fato, e isso era uma forma muito boa, inclusive, de compartilhar filmes de difícil acesso, sabe? Ou esse novíssimo cinema brasileiro, que são os filmes espontâneos das pessoas, né? Tipo aquele do cavalo, do redemoinho e tal. Então, e aí, hoje em dia, a gente tem um cenário muito diferente, em que a internet ela pertence agora às grandes empresas. Então, tudo que a gente consome, a gente tem que pagar,
né? E aí, antes a gente vivia do torrent, a gente vivia da ideia do hackear, do trocar. Era a ideia de que realmente a internet permitiria que a gente acessasse. E até hoje permite, né? Assim, a gente consome muitas coisas, porque aqui no Brasil pirataria não é ilegal, que bom. Imagina se fosse, né? A gente estava ferrado. Na verdade, Ah, tá. Sim, mas não como controlado em outros países, que as pessoas recebem notificação em casa porque fez um download, sabe? E aí, eu acho muito interessante que vocês, por exemplo, no filme novo, vão para o primeiro cinema, né? Ao invés de continuar na internet. De uma certa maneira, tem um gesto simbólico aí, que pode até não ser consciente, mas que vem também, assim, o que a internet está dando para a gente agora? Porque eu não vou chamar de anarquia, porque eu acho que é falar do conceito de uma maneira errada, mas essa falta de regulação da internet levou à acentuação dos discursos de ódio, do fascismo, da extrema-direita, né? E a gente está lidando com isso o tempo inteiro, né? Os debates políticos hoje eles estão se dando na internet. Então, não está mais um lugar tão agradável. Tipo, o Instagram não é mais tão agradável porque não é mais tão divertido, porque antes a gente via fotos dos nossos amigos e compartilhava coisas, e agora é só publicidade, influencer, publicidade, uma outra coisa aqui. Trabalho, exato. Então, queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, assim, e como que vocês veem, na verdade, o futuro da Anarcafilmes, né? Porque se é tão pensado em torno dessa relação com a internet, o que vocês pretendem fazer agora que a internet está nesse outro estado? Mas também a gente pode conversar depois. para fechar com chave de ouro. Uma crise existencial para a gente ir embora e pensar no próximo filme, né? O spam. Não, mas eu acho que vocês já arrasaram, por exemplo. Eu acho que vocês já arrasaram com esse filme. Eu gostei muito do primeiro cinema e eu acho que achei muito inteligente, na verdade, né, do último filme ser essa imersão na internet e vocês saírem completamente da internet e ir para o espaço da rua e fazendo referência ao início do cinema e não à internet, que é o futuro do cinema, sabe? Então, achei bem legal. Só vou fazer a chata do rolê e pedir que sejam um pouquinho sucintos, porque a gente tem a surpresa e a gente precisa deixar a fala. Futuro da Anarcafilmes a Deus pertence. Assim, a gente tem muitos hiatos, assim, porque é isso, né? É uma proposição coletiva que se monta e se desmonta para ocasiões especiais, momentos especiais. E quando a gente tem a possibilidade de estar junto, quando a gente consegue algum apoio, quando a gente consegue algum tempo, consegue alguma verba. Espero que a gente tenha mais essas oportunidades de criar com a Anarcafilmes, porque realmente um espaço para todos nós, assim, de muita liberdade, de muita experimentação. E vamos jogar para o universo, que vão acontecer outras vezes em breve. Eu acho que isso é muito também sobre talvez envelhecer, né? Porque quando a gente era jovem universitário, obviamente a gente tinha mais tempo, né? A gente estava ali construindo nossas carreiras. Agora, 10 anos depois, né, a gente já está mais encaminhado nas nossas carreiras, a gente tem menos tempo. É isso, eu me mudei para cá, para São Paulo, Lohan e Amanda continuam no Rio, então os caminhos da vida vão se misturando e desmisturando, né? Eu acho que encontros e desencontros, mas a Anarcafilmes segue acontecendo. O Lohan fez um registro que vai se tornar um filme no show da Madonna, né? Erótica 24. O Erótica 24. E hoje a gente também teve uma ideia de filme. Então, existem muitas ideias, né? Ideia não falta, né? Mas eu acho que é legal pensar também quão mágico é o poder da transformação, né? Quando a gente vê, e eu quero convidar, por favor, vejam as outras sessões para terem essa dimensão do que a gente está falando, porque cada fase é uma fase, né?
E você percebe essa fase da internet, da festa, a fase dos primeiros curtas. Teve um momento que a Anarca Filmes era o curta do Claro, depois o curta do Lohan, o curta da Amanda. Aí depois teve um momento que é o curta dos 3 dirigindo juntos. Não temos ainda o longa, mas agora a gente tem 2 CNPJs, né, da Excesso Filmes, da TV Coragem, e vamos ver se a gente pode, né, estruturar alguma coisa, né, para a Anarca Filmes. Bem, considerações finais para a gente seguir para a surpresa. A gente segue para a surpresa, mas, por favor. Bom, gente, consideração final, acho que não tem outra coisa a não ser agradecer o IMS, principalmente vocês dois e Késia, que foram assim essenciais para essa mostra acontecer. A gente está muito feliz, muito emocionado. Eu passei o dia inteiro assim muito ansioso, esperando por esse momento, sabe? A gente é o que a gente tem falado, eu acho que, sei lá, desde o início do ano, que 10 anos não são 10 meses, não são 10 dias. É uma década, né? É muito tempo criando. E eu acho que é o momento perfeito para a gente celebrar assim, nossa existência, nossa trajetória e, mais ainda, a nossa amizade, né? Porque é o poder da amizade que move a Anarca Filmes. Super. Gente, muito obrigado. Reforço os agradecimentos do Claro. É tipo, muito tocante, assim, rever isso com vocês. Tem um filme que passa na minha cabeça quando eu olho esses filmes, porque é isso, Usina Desejo é de 2021 já, né? Quantas coisas a gente já não viveu depois. Mas estar aqui com a convite do Instituto Moreira Salles, podendo exibir isso para vocês, é de uma maneira olhar para trás e dizer que valeu muito a pena as escolhas que a gente fez. Poderiam ter sido outras, mas a gente decidiu partir dali para seguir, para produzir, para criar repertório para todas as coisas que a gente quer colocar no mundo. Então, sou muito agradecido também meus parceiros por todo esse apoio, essa segurança de enfrentar o risco da experimentação, né? Obrigado, gente. É isso, desejar uma boa noite para vocês, uma boa volta para casa. A gente pretende agora, depois sair, trocar um papo aqui mais informal, em algum lugar aqui perto. E convidar vocês para vir nos outros dias da mostra. A mostra vai até domingo. Vai ter uma festa também no Boto Elétrico. Com DJ set de Sócrates Alexandre, que está com vários filmes na mostra, que é uma super parceria nossa de anos. De Recife. E agora vocês ficaram até o final, vão assistir. Vou ganhar um prêmio! Bônus! Bom fim de sessão para vocês, gente.